Se você é alguém que busca inspiração, coragem e liderança em momentos desafiadores, a história de Josué, filho de Num, será uma jornada que não só revela as vitórias de um homem, mas também as profundezas da fé em Deus. Josué, nascido na tribo de Efraim, tem sua história marcada por momentos que desafiaram as convenções humanas, mostrando que, quando Deus está no controle, até os maiores obstáculos podem ser superados. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo dessa narrativa inspiradora. Acompanhe o legado de Josué e como suas decisões moldaram não apenas uma nação, mas a forma como podemos ver nossas próprias batalhas espirituais. A história de Josué começa em um tempo de grandes dificuldades para o povo de Israel, após sua saída do Egito. A travessia pelo deserto não era apenas uma jornada física, mas também uma jornada espiritual de aprendizado e resistência. Josué, desde jovem, se destacou por sua coragem e lealdade, principalmente ao lado de Moisés, seu mentor e líder. Como guerreiro, ele se mostrava imbatível, e como servo, sua fidelidade era inquestionável. O que tornava Josué um líder excepcional não era apenas sua habilidade nas batalhas, mas a maneira como sua fé em Deus moldava suas decisões. Durante as longas caminhadas pelo deserto, ele compreendeu que a verdadeira vitória não vinha apenas de força física, mas de uma confiança inabalável nas promessas de Deus. Ele foi formado em um ambiente de adversidade, mas nunca perdeu de vista o propósito de sua missão: conduzir o povo de Israel à Terra Prometida. Com a morte de Moisés, Josué enfrentou o maior desafio de sua vida. Não era apenas uma questão de assumir o comando de um exército, mas de liderar uma nação inteira, marcada por dúvidas, medos e desafios espirituais. Quando Deus lhe deu a ordem de ser forte e corajoso, Josué sabia que essa não era uma ordem simples, mas uma promessa de que Deus o sustentaria. Era um momento decisivo para o futuro de Israel, e Josué tinha uma escolha a fazer: confiar plenamente em Deus ou ceder ao medo e à incerteza. Ao aceitar o desafio de liderar, Josué não hesitou em obedecer à direção divina. Ele foi chamado a guiar o povo, não apenas para a Terra Prometida, mas para um novo destino, onde a fé, a confiança e a obediência a Deus seriam os pilares fundamentais. Ele sabia que, sem Deus, nenhuma batalha seria vencida, e sem fé, nenhum coração seria transformado. O primeiro grande teste de Josué como líder foi a travessia do Rio Jordão. Este não era apenas um obstáculo físico, mas um símbolo poderoso da transição do povo de Israel de um povo errante para uma nação estabelecida. Quando Josué comandou os sacerdotes a tocar nas águas do Jordão com a Arca da Aliança, um milagre aconteceu. As águas se dividiram e o povo pôde atravessar em terra seca. Esse ato de fé foi mais do que uma simples demonstração de poder divino. Foi um lembrete de que, sempre que obedecemos a Deus, Ele age em nosso favor. Josué sabia que esse momento marcava o início de uma nova era para Israel, e ele fez questão de erguer um memorial de pedras como testemunho da fidelidade de Deus. Era uma lembrança de que a verdadeira vitória não está em nossos próprios esforços, mas no poder de Deus em agir através de nós. Após a travessia do Jordão, o povo de Israel se deparou com Jericó, uma cidade fortificada e imponente. Aos olhos humanos, a vitória parecia impossível. Mas, novamente, Josué confiou nas instruções de Deus. Ao invés de uma batalha convencional, Josué foi orientado a marchar ao redor da cidade por 7 dias, com os sacerdotes tocando trombetas. No 7º dia, o povo deveria gritar com toda a sua força. Quando fizeram isso, as muralhas de Jericó desmoronaram e a cidade foi tomada. O que essa vitória ensina é que os métodos de Deus muitas vezes desafiam a lógica humana, mas é a obediência que garante a vitória. Josué demonstrou que, com fé e obediência a Deus, as barreiras mais difíceis podem ser quebradas. O que parecia ser um desafio imenso foi transformado em um testemunho do poder sobrenatural de Deus. Após a vitória em Jericó, Josué cometeu um erro ao subestimar o desafio representado pela cidade de Ai. Ao enviar tropas para atacar, sem consultar a Deus, a derrota foi inevitável. Esse momento de falha foi doloroso para Josué e para o povo, mas foi também uma lição crucial. Ele caiu de joelhos, buscando a orientação de Deus, que revelou o pecado no acampamento de Israel. Após a restauração espiritual, Josué liderou o povo em uma nova estratégia para conquistar Ai, e desta vez a vitória foi garantida.
A experiência de Josué nos ensina que, apesar das falhas, Deus sempre está disposto a nos restaurar e nos guiar de volta ao seu plano perfeito. A derrota não é o fim, mas um passo necessário para o aprendizado e crescimento espiritual. À medida que Josué continuava sua missão, ele enfrentava mais desafios e batalhas. Ele conquistou o sul e depois o norte de Canaã, avançando de cidade em cidade. Cada vitória era uma afirmação do compromisso de Deus com sua promessa a Abraão, Isaque e Jacó. O cumprimento das promessas de Deus não se dava por mérito humano, mas pela fidelidade de Deus à sua palavra. Ao conquistar a terra, Josué não apenas garantiu o futuro de Israel, mas também preparou o povo para viver de acordo com os princípios de Deus. Ele sabia que a verdadeira vitória não era apenas a conquista territorial, mas a aliança contínua com Deus. No final de sua vida, Josué convocou todo o povo de Israel a renovar a aliança com Deus. Ele os desafiou a temer ao Senhor e a servir-lhe com integridade, lembrando-os das poderosas obras de Deus. Sua liderança não foi apenas sobre vitórias militares, mas sobre a fidelidade ao propósito divino. Ao morrer aos 110 anos, Josué deixou um legado de coragem, obediência e fé. Sua história continua sendo uma inspiração para todos nós, lembrando-nos de que, com Deus ao nosso lado, podemos superar qualquer desafio. Como Josué, somos chamados a ser fortes e corajosos, confiando na fidelidade de Deus em todas as circunstâncias. Se você encontrou inspiração nesta história e quer mais conteúdos como este, inscreva-se no canal. Que a vida de Josué nos inspire a seguir com fé, coragem e a certeza de que, com Deus, podemos conquistar qualquer terra, vencer qualquer batalha e cumprir qualquer propósito.